Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa RH Class número 28. 28 quartas-feiras que eu estou aqui com vocês, trazendo muito, mas muito conteúdo. E hoje é um dia que você vai interagir comigo. Então já começa aqui, ó, já estou vendo a Márcia falando boa tarde, já tem bastante gente aqui. E quero te falar o seguinte: hoje você vai me ajudar com a sua percepção. Eu vou projetar. Vocês sabem que toda quarta-feira eu trago aqui para vocês uma informação extremamente relevante. E hoje eu vou trazer para vocês, ó, nessa RH Class número 28, os códigos que constroem a autoridade, mesmo com pouca experiência na consultoria. Eu vejo muito consultor, muita consultora assim, ó: "Ai, mas eu tenho pouca experiência. Ai, é por isso que eu não consigo fechar cliente, porque eu tenho pouco tempo de experiência". Hoje eu vou trazer para você os códigos que mesmo sem muita experiência, mesmo sem muita vivência em consultoria, você vai ter a possibilidade de fazer com que o seu cliente tenha uma percepção sobre você, uma percepção de autoridade. Consultor e consultora, ele tem uma figura de autoridade, sabia disso? Em que sentido autoridade, Áurea? No sentido de que nós vamos propor uma solução para um cliente. O cliente tem que confiar em nós. E para que isso aconteça, para que essa confiança aconteça, ele tem que ver, perceber em nós uma autoridade. E eu sempre digo que a questão de experiência tem sempre relação direta com o mundo da CLT. Por quê? Porque na CLT é muito importante, né, tem lá na descrição da vaga, quando a gente vai fazer recrutamento de seleção, experiência em tantos anos, vivência em tantos anos, profissional pleno, júnior, sênior, tem relação direta com a quantidade de tempo que a pessoa, ó, sentou na cadeira. Agora, quando a gente vem para consultoria, a experiência, ela já não conta tanto. A questão da experiência, ela é algo que você tem que guardar dentro da sua carreira CLT. Dentro da carreira CLT, que é interessante você fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque é um critério de diferenciação. Diferenciação na CLT, ela é importante por quê? Porque é muita gente, é ou não é? Quantas pessoas se formam? Quantos psicólogos se formam? Quantos pedagogos se formam? Quantos administradores se formam? Engenheiros? Enfim, pensa em qualquer profissão. Depois você pode até jogar no Google, se você é gestor de RH, coloca assim, ó, quantas pessoas se formam no curso Gestão de Recursos Humanos, quantas pessoas se formaram no ano de 2022 em psicologia. Então, existe um funil para essas pessoas. É muita gente, são milhares de pessoas no ano, eu tenho que ter um funil. E dentro da CLT, existem vários funis. Um dos funis é a experiência profissional. Um outro funil é a questão da escolaridade. Então, tem vaga para CLT que, se a pessoa tem só ensino médio completo, ela nem participa, é ou não é? Por quê? Porque é um funil. E trouxe essas informações para te mostrar que hoje, ó, eu vou mudar a sua forma de pensar em relação à questão da autoridade. Por quê? Porque a autoridade para um consultor, a autoridade para uma consultora, não tem relação direta com a questão de tempo de casa, tá? Não tem relação com o tempo que você está caminhando como consultor e consultora. Existem outros artifícios para você ser considerado uma autoridade, ser considerado uma autoridade no mundo da consultoria. Eu, durante a minha carreira CLT, eu fui considerado uma autoridade. Por quê? Eu vou até compartilhar aqui com você quem eu sou, né? Eu tenho mais de 25 anos de carreira em multinacionais. Então, eu era considerada uma autoridade. Por quê? Por conta das chancelas, por conta das marcas que eu trabalhei, por conta dos projetos que eu criei e por conta do meu tempo de experiência. Então, eu trabalhei em grandes multinacionais como Coca-Cola, PepsiCo, Sadia, Bristol Myers Squibb, em várias empresas grandes. Então, tudo isso já por si só me gera e as pessoas têm e tinham uma percepção de autoridade. Eu era convidada para palestras, então era a áurea de tal lugar. Dependendo da empresa que você trabalha, abrem-se as portas para convites para palestra e tudo mais que
você ter algumas marcas que você já trabalhou, alguns resultados no mercado que você trouxe dentro da sua área de atuação. Então, eu sempre trabalhei na área de DHO, desenvolvimento humano e organizacional. E dentro da área de DHO, eu fui considerada uma autoridade. Muita gente me perguntava, muita gente vinha: "Áurea, como é que você fez tal projeto? Olha, como é que você implantou o projeto XYZ na empresa tal?". Quando a pessoa te pede uma informação, anota isso, é independente da sua quantidade de tempo de experiência. A pessoa te pede uma informação, a pessoa acredita que você é uma autoridade naquele assunto. Então a pessoa chega e te pergunta: "Como é que você fez isso?". "Ó, me explica, como é que você faz tal coisa?". "Olha, eu tô com uma dúvida aqui sobre tal assunto". Então já comece a pensar em quais assuntos você é autoridade. As pessoas estão te procurando para quê? Elas estão querendo tirar quais dúvidas com você? A gente não tira dúvida com quem a gente não acredita que vai nos direcionar. E a autoridade é justamente isso, é o direcionamento. E você ser uma autoridade não tem a ver com a faculdade que você fez. Quem aí tem ou já teve um avô e uma avó que foi uma autoridade na sua vida? Quem já teve um avô, uma avó, uma madrinha, que era aquela pessoa que quando você tinha alguma dúvida, ela trazia para você uma solução, ela fazia você pensar, ela te direcionava na vida. Eu tive a minha avó Francisca, minha avó por parte de mãe. E eu mesmo criança, eu adorava ficar lá na casa da minha avó. E ela era uma figura extremamente simples, sabe, de escovar dente no tanque, de tomar banho frio, tem várias coisas da minha avó que eu não me esqueço, né, ela fumava, a abençoada fumou e morreu velhinha, viu. E ela comprava o fumo, picava ali o fumo, fazia o cigarrinho dela, e ela era uma mulher extremamente sábia, mas ela nunca pisou os pés numa escola. E ela, né, sempre me abençoava, então minha mãe, né, mesmo minha mãe sendo evangélica, né, há muitos anos já, minha avó falava: "Ah, eu quero dar um banho de arruda", aí minha avó pegava e aqueles trenzinho de arruda, eu lembro, ó, só de falar, eu já sentia ali o cheirinho de arruda, e minha mãe falava: "Bom, se sua avó acredita, tá tudo certo, né, bênção de vó sempre é importante". Eu lembro que toda vez que eu chegava, eu falava: "Benção, avó", e ela falava: "Deus te dê boa sorte". Olha, eu não esqueço nunca. E a minha avó tinha um cabelinho assim, sabe, amarradinho para trás, era um coquinho, e aqui bem, sabe, quando passava aquela banhazinha assim, ó, para ficar bem lisinha, sempre de vestidinho, sempre arrumadinha, sempre com sapatinho baixo, mas nunca usou maquiagem, nunca gostou maquiagem, esmalte, nada disso, mas ela sempre estava em ordem. Vou depois, quando eu terminar essa RH Class, eu vou postar uma foto da minha avó para vocês verem ela. E ela sempre foi uma figura de autoridade, tanto para nós crianças, quanto para os adultos da família. Então eu te provo por A mais B que para ser uma autoridade tem mais relação com comportamental do que com, cursos que você já fez, com, o tempo de experiência que você tem. Autoridade você pode ser em qualquer lugar. Teve uma vez que eu fui, uma construtora me convidou para poder fazer o recrutamento e seleção de vários profissionais operacionais, inclusive dentre eles pedreiros. E o meu objetivo era ver, né, as competências da empresa tinham relação direta com liderança, uma das competências ela era liderança. E aí quando eu falei para o dono da empresa, eu falei: "Olha, eu vou, né, fazer entrevista por competência, eu vou checar competência em todas as pessoas". E aí ele me disse: "Olha, mas como é que você vai checar competência num pedreiro?". Aí eu falei para ele, eu falei: "Eu vou checar informações da vida dele, onde ele liderou". E teve um que a gente contratou, o José, José Messias, o nome dele. E o José, ele era líder na igreja dele, ou seja, mesmo com um cargo extremamente operacional, mesmo nunca tendo estudado, porque ele aprendeu tudo com o pai dele, mesmo sendo uma pessoa que até se expressava de uma forma extremamente simples e tinha até alguns erros ali de pronúncia de algumas palavras, ele tinha a experiência, ele tinha vivência como líder. Então, a experiência, quando a gente coloca na nossa cabeça, né, sendo de CLT, é tempo de casa, é tempo de cadeira. Quando você é consultor e consultora, a sua experiência está na sua vivência, está na resolução de problemas. Fez sentido para você até aqui? E eu não esqueço nunca. E eu fiz, né? Perguntei, vagas de estágio, a mesma coisa. Como é que a gente checa competência num estagiário que nunca teve oportunidade profissional? Como é que a gente checa a competência num jovem aprendiz que nunca teve uma vivência profissional? Ora, a gente vai checar na vida dele. A gente vai checar.
Um estagiário, ele pode ter sido, líder do diretório acadêmico, ele pode ter sido ele é líder na igreja, ele é líder de célula, ele é líder da sala de jovens, ele é líder na família dele, traz ali, né, informações onde ele liderou, ele lidera a festinha de final de ano, ele lidera o amigo secreto do final de ano da família dele. Então vejam, a questão de autoridade, a autoridade também é uma competência. Por quê? Porque competência é comportamento observável. Então eu consigo observar o comportamento de uma pessoa que exala a autoridade. Então cai por terra essa percepção CLT de tempo de casa. Consultor e consultora não tem mais tempo de casa, ele tem uma vivência naquela solução daquele problema. E eu, durante a minha carreira CLT, eu fui muito boa para resolver os problemas dentro da área de DHO, que sempre foi minha área do coração, que é o desenvolvimento humano e organizacional, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, planos de sucessão. Então eu fiz muito projetos, change management, né, mudança cultural, fusões, aquisições. Então eu sempre fui muito boa nisso. E não é porque eu tinha muita bagagem, essa bagagem ela foi feita. Na caminhada você vai pegando, sabe? Eu sempre gosto de usar analogias, né? Quem é meu aluno, minha aluna sabem, e eu gosto muito dessas analogias. E a nossa vivência, a nossa caminhada como consultor e consultora, a gente vai apanhando flores ao longo do caminho e colocando dentro da nossa mala, não pedras, né? Dentro da nossa mochila, não pedras, mas flores. E flores são o quê? São os nossos cases de sucesso, os nossos clientes. E isso vai fazendo com que a gente aumente o nosso repertório. Então não é só sentar numa cadeira. Quantas amigas de RH eu tenho que estão há 10 anos na mesma cadeira, mas não fizeram nada de novo, nada de diferente, não aplicam, só copiam. Então percebam que a autoridade, ela é um universo que eu vou compartilhar com você hoje. E eu fui uma autoridade, hoje eu estou construindo a minha autoridade como consultora. Então, a minha carreira CLT, ela traz para mim alguns inputs, traz para mim alguns insights, mas a carreira de consultora, ela é construída. E eu vou te mostrar como você já pode construir, independente de você ter experiência ou uma autoridade do CLT. É lógico que para mim, eu já vim com uma autoridade pré-estabelecida por conta das empresas às quais eu já passei, por conta dos projetos que eu já fiz. Mas se você não passou por tudo isso, porque não dá para você comparar a minha história com a sua história, você tem que comparar a sua história de hoje com a sua história de ontem, não comparar a sua história com a minha. Por isso que hoje eu vou te mostrar como você pode ser uma autoridade independente do tempo de experiência que você tenha. E hoje eu sou a CEO da Escola de RHs, uma das primeiras escolas aqui no Brasil a terem foco exclusivo para profissionais de RH, consultores e consultoras de RH e a comunidade RH Boss. Quero saber quem é da Comu aqui. A comunidade RH Boss é a primeira comunidade no Brasil que tem foco exclusivo no avanço, no desenvolvimento, na formação de autoridade de consultores e consultoras de RH no Brasil. E a minha grande missão é te conduzir para transformar o seu conhecimento em Pix. Veja, eu não vou te ajudar a transformar sua experiência em Pix. Eu vou transformar o seu conhecimento em Pix. E o que isso significa? Que você pode ter aporte de conhecimento a todo e qualquer momento. E lembra que eu perguntei para vocês sobre avós, né? Grande parte dos nossos avós não teve oportunidade de estudo. E olha o que a Joana falou, né? Você falando, lembrei da minha bisavó, deu uma saudade. Ela também era autoridade na família. Quantas avós, bisavós, tias, madrinhas nunca pisaram o pé numa escola, nunca pisaram o pé numa CLT, nunca trabalharam muitas vezes, né, trabalharam cuidando da família, e são mulheres extremamente sábias. E quando eu falo vó, pode ser o vô também, viu? É que eu não tive, né, tanto contato com o vô, mas peguei só uma parte da minha família, né, minha avó Chica para falar. E ó, vó é maravilhosa, com certeza, com certeza. Então é importante vocês perceberem, né, que mesmo sem lastro escolar, mesmo sem uma experiência formal, essas pessoas foram sábias na nossa vida, elas foram autoridade para nós. Eu tive minha vozinha materna, era meu referencial. E aí eu te pergunto, o que essa vozinha, esse vozinho, essa tia, essa madrinha tinha que o deu, né, que o apossou
para ser uma autoridade? Quem fala aqui para mim, por que que esse vozinho, essa vozinha era uma autoridade para você? Qual era o comportamento que fazia com que ela fosse autoridade? E minha mãe tem muitos irmãos, né? E assim, era uma coisa muito doida, porque eu criança, né, em São Paulo eu morei até os 6 anos de idade, depois a gente veio aqui para Ribeirão Preto, e eu via os meus tios, a família praticamente passando lá todos os dias para ver como minha avó estava. E era uma coisa muito bonita de se ver, sabe, porque mesmo eles adultos, casados, eles faziam questão, eles passavam sempre lá. A minha mãe, quando eu pedia: "Ah, deixa eu ficar lá na minha avó", eu dormia 2 dias, 3 dias lá com a minha avó quando não tinha escola, principalmente na época das férias eu ficava lá. Quantas vezes eu estava lá e eu ouvi eles falando: "Ai mãe, faz tal coisa pra mim", porque é bem coisa de vó, né. É bem coisa de vó, fazer aquela comidinha que a gente gosta, né. E a gente teve a oportunidade de trazer minha avó para cá, tanto que a foto que eu vou mostrar, compartilhar hoje nos meus stories, é uma foto, quando a minha avó veio para minha formatura, do meu ensino médio. A gente teve a oportunidade de trazê-la para cá, para Ribeirão, né, meu pai foi lá buscar, e aí a gente mandou, ela gostava muito de vestido, a gente levamos ela numa loja para ela escolher os tecidos, fizemos ali vestido, porque foram 3 noites, né, um dia foi uma missa, um dia foi um culto, outro dia foi a festa, e outro dia foi a colação, acho que foram 4, a gente mandou fazer um vestidinho para cada ocasião, e tá ela toda bonitinha com a gente. E olha que coisa importante, né, ela sempre foi uma autoridade para nós, ela sempre foi uma figura. E olha o que que a Ana Cristina trouxe, que é essencial. Até printem isso aqui que a Ana Cristina trouxe para nós, que tem relação direta com a autoridade, postura, exemplo, vivência. As pessoas nos enxergam como autoridade, então não importa o tanto de conhecimento que você tem, muitas vezes você tem lastro, muitas vezes você tem vivência naquilo. E isso faz, né, com que essa pessoa seja admirada. A Ianca trouxe aqui, ó, minha avó materna foi um exemplo de que mulher pode ser o que ela quiser. Então é muito isso, sabe? É você trazer à tona para você ser uma autoridade, você vai trazer aspectos da vida. E olha só que legal, né? Ana Cláudia, ó, a avó Polônia e a avô Pedro veio da Romênia, mas era ela que liderava a família e era com a chave do cofre. Adoro essa expressão chave do cofre. Aprendi com ela, guarde o que comer e não o que fazer. Olha que maravilha. Então vejam, essas pessoas foram inspiradoras, e isso é a autoridade, queridos e queridas. E muitas vezes você tá com aquela percepção de que a autoridade é escola e tudo mais. E um dos aspectos da autoridade também é a imagem. Muito provavelmente, mesmo essas tias, avós, né, madrinhas ou quem quer que seja uma figura de autoridade que tenha vindo à sua mente, porque mesmo quem não escreveu, eu sei que veio à mente uma figura de autoridade para você. Eh, Essa pessoa, ela tinha uma postura. Ela tinha uma postura. O verbal, ele também ele tá em consonância com a parte da imagem. E eu quero trazer agora a sua percepção, eu quero que você participe ativamente aqui comigo, ó. Se você visse apenas a minha imagem, essa imagem estática, sem ouvir minha voz, sem me conhecer, sem saber como eu sou, sem ter ouvido nada a meu respeito, se você visse apenas essa minha imagem, né, tem 3 imagens diferentes, né, da mesma pessoa, inclusive no mesmo dia, só tem roupa diferente. Quais percepções você tem? O que essas minhas imagens passam para você? Eu tô falando só a imagem, tá? Traga aí 2 ou 3 características que você enxerga quando você vê essas imagens projetadas. Lógico que vocês já têm uma certa relação comigo, então talvez vocês, né, tenham aí uma percepção já de algumas outras coisas, mas se fosse só a imagem, o que que transmite para vocês? O que que aparece para vocês? Coloquem aí para mim, vão escrevendo que eu vou pegar aqui. Ó, a Maria, autoridade e confiança. E olha só, a boca não foi nem aberta, é só a imagem. A Cacau, elegância. Vamos ver a Ianca, já passa uma autoridade, seriedade, compromisso, postura, poder, conhecimento. Olha só, a boca dessa pessoa que tá ali nem foi aberta, ó. Autoridade, posicionamento, ordem. Olha, a Cacau até trouxe, ó, essa sabe, essa manda. Legal.
A Isa que está lá no LinkedIn, compromisso, autoridade, seriedade. Elisa que está lá no LinkedIn, profissionalismo. Márcia, confiança, segurança. O Silas trouxe. Olha o que Larissa trouxe: carismática, confiança, postura de compromisso com a causa. Então vejam, quando eu falo para vocês da imagem que a ordem precede o sucesso, é em relação a isso. Vocês concordam que quando um cliente vai nos procurar para fechar um contrato conosco, para aceitar um convite para uma reunião diagnóstica, vocês acham que eles não passam um scanner? E passando esse scanner, ele tem as percepções, como eu estou falando com você. E aqui nós não estamos falando de marca de roupa, aqui nós não estamos falando de quanto uma roupa custou. Nós estamos falando de uma percepção que automaticamente nos dá autoridade ou tira a autoridade. Eu aposto que se você, sendo mãe ou tia, alguma coisa do gênero, você vai levar seu filho ao médico. Um médico que está com o jaleco sujo, ele está desleixado, o cabelo todo desarrumado, tá com olheiras, parece que não dormiu a noite toda. Você entrega seu filho para um médico desse? Se tiver uma outra opção lá no hospital, se tiver um outro médico arrumado, em ordem, alinhado, você percebe assim, poxa, ele está, né, acordado, ele está em ordem, ele está, ó, ligado no que está acontecendo. Você vai entregar o seu filho para este segundo médico. Talvez o outro tenha diploma de Harvard, mas a imagem não trouxe isso. É por isso que eu digo para vocês, não importa só o que você estudou, não importa os diplomas. Ah, porque eu sou formada em coach, eu sou formada nisso, sou formada naquilo. Se a sua imagem não denota autoridade, não traz isso de autoridade para você, não adianta a quantidade de cursos. É por isso que está cheio de terapeutas, de psicólogas, de profissionais de RH extremamente frustrados e frustradas. Porque quando o cliente nos procura, gente, é um scanner automático. É um scanner automático. Ele bate o olho e fala: ela não está em ordem. E a mesma percepção que você teve do médico que não está em ordem e você fica com receio de entregar o seu filho, a mesma coisa o empresário, ou seu cliente para mentoria ou para consultoria, ele fica com receio, existe ruído na sua imagem. A pessoa bate o scanner e fala, pensa assim: será que essa pessoa é boa? Este será faz com que a venda não aconteça. Porque venda é conexão, venda é ter a segurança de que aquela outra pessoa vai conduzir o processo junto comigo. Assim como você não entrega seu filho para um médico que não está em ordem, na maioria das vezes o cliente ele não vai entregar a empresa dele porque ele não acredita em você porque você não está em ordem. A percepção é: poxa, se ela não cuida da imagem dela, se ela não se colocou em ordem, como é que ela vai cuidar da minha empresa? Como é que ela vai pôr ordem nos problemas que eu tenho aqui? Então é muito importante vocês entenderem isso. É muito importante vocês entenderem, porque faz toda diferença na hora de um processo de venda. Áurea, mas deixa eu olhar de novo essas suas imagens aqui. Poxa, Áurea, eu não gosto de blazer. Ué, eu uso blazer em algumas situações. Mas eu tô sempre de camisa. Ultimamente eu tenho estado muito mais de camisa. Estou numa cidade extremamente quente, Ribeirão Preto, não dá para eu ficar de blazer toda hora. Em que momentos que eu coloco o blazer? Quando eu ligo as minhas 2 luzes que estão aqui, o quarto fica quente, porque para quem não sabe eu trabalho aqui dentro do meu quarto, né, é um home office, eu ligo o ar-condicionado. Ligando o ar-condicionado, eu sinto frio, coloco um blazer. E blazer sempre foi uma terceira peça no meu guarda-roupa, por quê? Porque eu sempre trabalhei com homens, eu não sei que diabo é isso que homem quer colocar, às vezes, o ar-condicionado no 18, no 16. Então, eu era sempre, quase sempre a única mulher na sala e eu morria de frio. Então, o blazer sempre fez parte. E eu sempre gostei. Para mim, fazia sentido, fez sentido na minha carreira. Blazer é algo, né, muito comum entre mulheres que são executivas. Por quê? Porque a gente está sempre em reunião, a gente, né, grande parte das vezes, o que eu fazia? Eu estava sempre com uma blusinha por baixo, mas eu ia na sala de um gerente, eu ia almoçar, eu sempre colocava o blazer. E fica aqui que depois eu vou te contar por que eu sempre tomava este cuidado. Então percebam,
que a autoridade é muito mais do que apenas uma roupa, é muito mais do que apenas um conhecimento, é o conjunto. Áurea, mas afinal, o que é ter autoridade? Vocês sabem que eu gosto de trazer para vocês, né, as informações no cerne ali, no do dicionário, né. Então, o que diz? Autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer. Olha isso. Às vezes você não está vendendo, porque você não está demonstrando autoridade e você não está levando a pessoa a fazer aquilo que você quer, que é comprar o seu produto, seu serviço. Porque quando nós demonstramos autoridade, é indubitável, a pessoa ela não tem dúvida, ela fala: "Caramba, é a Silvia. Caramba, é o Silas, é a Joana". A pessoa igual a Cacau brincou aqui, essa sabe, esse que vai resolver meu problema. Outra coisa, né, a autoridade é uma influência pessoal. Hoje falam tanto, né, de influenciadores, de você ser um influenciador. Vocês que trabalham como consultores e consultoras, vocês são influenciadores, vocês exercem influência sobre outras pessoas. "Ó, faça assim, faça de tal forma", é mentor, é um influenciador. E a gente só influencia por meio da autoridade. E aí olha só que frase interessante, não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Não é necessário ter cérebro. Lembra da sua avó? Sua avó não era a mulher mais inteligente, não. Ela era mais sábia, ela tinha vivência. Até crianças de 2 anos são mestres em dar ordem. Quem é mãe aí sabe, né? Criança, às vezes, dá ordem aos pais, elas têm uma figura de autoridade. Então, autoridade, veja, lembra que eu falei da experiência? Lembra que eu falei do conhecimento? Como é que uma criança, muitas vezes, tem poder e influência relativo à autoridade sobre os pais? E o poder, né, porque a autoridade tem relação direta com o poder, ele tem 3 formas de você adquiri-lo: comprando, pode ser dado a você ou pode ser tomado. Áurea, como é que eu compro a autoridade? Você compra a autoridade estudando sobre o assunto que você quer se tornar autoridade. Se eu quiser me tornar autoridade em marketing, eu vou estudar sobre marketing e eu vou aplicar marketing. Eu vou ter que ter lastro, eu vou ter que ter experiência, eu vou ter que ter resultados para ser considerado uma autoridade naquele assunto. Não basta ser só o conhecimento, porque senão eu sou só um teórico. O poder, ele também pode ser dado. Em que sentido? Quando eu reposto a aluna, quando eu faço um post ali sobre a aluna, eu estou compartilhando um poder de influenciar. Eu estou dizendo, esta pessoa aqui, ó, ela é muito boa no que ela faz. Ela tem autoridade. E quem tem autoridade tem poder. E até, né, a colega trouxe aqui, ó, poder, eu acho bem perigoso, mas a gente só não pode levar a palavra poder para um lado negativo. O poder, ele é muito benéfico. A sua avó, os seus avós tinham poder de influência. O que que é o poder? É aquela percepção de: "Opa, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa eu vou confiar". Então é por isso que essa definição ela é muito importante, porque o poder pode ser comprado? Pode. Pega aí, né, eu morei em Goiânia, pega vários cantores de música sertaneja no começo da carreira deles. Eles não tinham poder de influência, eles não influenciavam multidões, eles foram construídos, o melhor corte de cabelo, a melhor roupa, o melhor timbre de voz, a melhor música. Poder é isso, é você chegar num ambiente e as pessoas te olhar, não é? A gente não fala assim: "Nossa, que mulher poderosa, nossa, que pessoa que tem um poder". Então o poder, a gente tem que tomar cuidado com a percepção e com a definição que está na nossa mente. Para mim, poder é extremamente positivo. Eu tive a oportunidade de ir para vários eventos e ter, né, vários profissionais de várias áreas diferentes extremamente poderosos, que eu falava: "Caramba, olha só, olha esse poder". Pra gente ver um Flávio Augusto mesmo fazendo uma live, fala: "Caramba, olha que homem poderoso", no sentido de tudo que rege ao redor de uma influência, de uma autoridade. E é por isso que essa definição eu gostei muito e compartilho aqui com vocês, por quê? Porque o poder pode ser comprado. Ou seja, uma pessoa pode comprar o poder, ela pode comprar uma nova imagem, ela pode comprar um novo conhecimento.
Porque conhecimento, gente, é poder, influência é poder, autoridade é poder. A gente não fala tanto de empoderar, trazer poder para as pessoas. O que que são superpoderes, né? Pensa aí nos super-heróis. É algo muito positivo ter um poder sobre alguma coisa. A gente só não pode ir para o lado negativo da palavra poder, tá? De exercer coerção, alguma coisa do gênero, que é uma próxima palavra aqui que tá, ou o poder pode ser tomado. E às vezes, na nossa cabeça, a gente tem a percepção de poder tomado. De poder pela coerção, de poder por manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existe este caminho do poder, mas o caminho que eu estou dizendo, né, o caminho positivo do poder é o caminho da influência, é o caminho de você estar numa reunião diagnóstica, você ter tanto poder de persuasão, poder de apoiar o próximo, de transformar o próximo que a pessoa compra de você. Então esse poder é muito bom. E assim como a Joana foi cirúrgica aqui na percepção dela, que é: eu acho o poder algo muito bom, só vai depender do caráter de cada um e não ficar arrogante. A diferença entre quase todas as coisas está na dose, assim como um veneno. Um veneno, ele é mortal ou o veneno salva vidas em forma de vacina. Tudo depende da graduação, tudo depende do momento em que você usa e na dose que você usa. Uma pessoa que ela é carinhosa, poxa, é muito bom, mas aquela pessoa que é carinhosa ao ponto de ser dependente do outro, pegajosa demais, controladora demais, já não é legal. Então, tudo que vocês enxergarem na vida, tentem sair dos extremos, tentem enxergar essa situação no meio termo. Liderança. Liderança, quando ela está setada no lugar certo, é maravilhoso. Agora, tem pessoas que têm a liderança e aí elas querem trazer, né, só o pensamento dela, é aquela liderança extremamente autocrática. Então, tudo na vida nós temos as graduações. E como consultores e consultoras, é muito importante que a gente entenda que a gente precisa deste ponto de equilíbrio, tá? E Áurea, o que faz uma pessoa ser vista como autoridade? Aí é o poder da forma positiva, que é ser honesto, ser confiável. Então, independente do que você tenha feito, se você pede a minha opinião, ela vai ser sincera, eu vou ser honesta com você, tá ruim. Se tá bom, tá bom. Então, todos os meus amigos e minhas amigas sabem, eu sou muito honesta. Muito honesta, eu não sou aquela amiga: "Ai, olha, meu namorado terminou comigo". Eu não sou aquela amiga que vai ficar: "Ai, amiga, ai, ele não sabe que ele tá perdendo. Ai, ele que perdeu". Aí ficar falando mal do cara, não. Falar: "Amiga, bora pra outra, ele tinha todo o direito de não querer você, vamos lá, vamos acordar, vamos arrumar esse cabelo, força nessa peruca, vamos passear, vou viajar com você, fico na sua casa uns 5, 10 dias se você quiser, viajo contigo se você quiser, empresto roupa se você quiser, vou, choro contigo, como pipoca, chocolate, mas eu não vou deixar de ser honesta". Então isso faz com que as outras pessoas tenham uma percepção de poder. Os meus amigos, eles dizem para mim: "Poxa, olha, quando eu quero uma opinião sincera, eu pergunto para você, porque realmente eu sou honesta, eu sou sincera, confiável, responsável, respeitosa". Eu tive um problema hoje, mandei mensagem pro meu time: "Gente, avisa todo mundo que eu vou precisar atrasar". Eu podia simplesmente entrar atrasada. Não, respeito pelas pessoas. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Entusiasta é aquela pessoa, gente, que não fica o tempo todo se lamuriando e reclamando. O entusiasta é aquela pessoa que, opa, ó, aconteceu tal coisa? Beleza. Aconteceu, ó, a pedra caiu, vou construir um castelo com essa pedra aqui. E muitas vezes a pessoa ela não é considerada uma autoridade porque ela é extremamente negativa. Pessoas extremamente negativas não são vistas como autoridade. Eu já vi, ó, muita, não sei se vocês já viram, muita gente no CLT, muito bom, com muito conhecimento, entrava no horário, saía no horário, fazia hora extra, pessoas assim que estavam há anos ali, pessoas comprometidas, mas sabe o que acontecia? Não eram promovidas simplesmente porque eram as fofoqueiras, vivia ali no cantinho do café fofocando sobre todo mundo, eram aquelas pessoas que viviam reclamando, estava lá na festa de final de ano, todo mundo gostou da festa, aí a pessoa chegava: "Você viu fulana ali, ó, você viu a roupa dela? Nossa, se acha". Pronto, já contaminava todo mundo. Essas pessoas que têm essa percepção, elas não avançam na vida. Quem aí conhece alguém
que é muito reclamão, que é uma pessoa que, assim, quase ninguém quer chamar para uma festa, as pessoas não querem conviver tanto e essa pessoa é próspera, mas quando eu falo próspera, não estou falando só de dinheiro, é próspera, aquela pessoa que todo mundo quer convidar, que as pessoas fazem questão que ela esteja próxima, que quando vai ter uma festa, fala: "Caramba, ó, lembrei de você". Uma pessoa que é negativa, assim, o que começa a acontecer? Todo mundo começa meio: "Ai, será que eu chamo pra festa mesmo? Pô, fulano, ai caramba, a gente tem que chamar, né, a gente tem que chamar". E essas pessoas não crescem dentro das empresas. E se é uma consultora, piorou, não tem como. Afável, o que que é uma pessoa afável? Aquela pessoa gostosa de você estar com ela, sabe. Não é aquela pessoa carrancuda, cara feia, uma pessoa justa. Justa, é muito importante, ó, nós consultores e consultoras, nós temos um defeito, tá, a gente não veio com um aplicativo, é o aplicativo de sermos justos, mas não sermos justos só com os outros, sermos justos conosco. Quero te contar um causo. Posso contar um causo? Aqui na Coca-Cola de Ribeirão Preto, eu fui contratada, foi a Michael Page que fez o meu processo seletivo para vir para cá. Um grande amigo meu, Marco Aurélio Leone, que hoje ele é só o Talent Acquisition da Apple lá em Miami, um baita de um amigo. Nós estudamos uma época juntos, eu estudei um período, né, um ano e meio aqui na Unaerp, e nós éramos amigos, e eu ia a pé, porque eu sempre gostei de fazer caminhada, e eu ia a pé para a faculdade, que é próxima aqui da minha casa, e ele me trazia, porque a faculdade era de manhã, ele ficava com dó de eu vir no sol. Aí o Marquito pegava, fazia uma volta, vinha aqui, e a gente acabou sendo muito amigo. Então a gente fazia, quando era prova em dupla, fazíamos juntos e tudo mais. Um grande, grande amigo, um cara maravilhoso. Trabalhou anos como Talent Acquisition no Magazine Luiza, um homem que tem uma percepção tão maravilhosa, né, tem uma sensibilidade maravilhosa para recrutamento e seleção. E eu sempre falei para o Marquito, né, aliás, sempre falei para muita gente que eu queria trabalhar na Coca-Cola. E o Marquito foi ser o head da Michael Page do interior. Tem uma Michael Page em Campinas. É uma grande consultoria internacional, que ela só, a Michael Page trabalha só com cargos executivos. E aí ele me ligou, falou, ah, ele me achou lá no LinkedIn, mandou mensagem para mim, que a gente tinha perdido o contato, perdido, né, porque eu fui embora daqui de Ribeirão e tal. Aí ele mandou mensagem para mim e falou: "Aurinha, chegou sua oportunidade, eu já falei de você para a Coca-Cola, eu preciso conversar contigo". Aí eu vi aquela mensagem no meu LinkedIn, mandei meu celular para ele, ele me ligou e me falou da oportunidade, falou: "Áurea, essa vaga eu tenho certeza que é sua, tenho certeza absoluta que é a sua vaga, falei de você para o vice-presidente, falei de você para o gerente de RH, eles se encantaram e assim, eu sei que essa vaga vai ser sua, olha, vai lá, inclusive eu praticamente não vou mandar outros candidatos". E aí eu falei para ele: "Caramba, amigo, que responsa, né". E aí ele disse pra mim assim: "Áurea, só que eles querem fazer contigo a entrevista num bar". Aí eu falei: "Misericórdia", né, eu falei: "Beleza", aí lá fui eu num bar, porque aqui em Ribeirão Preto tem vários bares que são exclusivos da Coca-Cola. O que que significa isso, né, que é a cerveja, o refrigerante Coca-Cola. Aí nós fomos na Presidente Vargas, eu não lembro o nome do bar mais, e eu fui. E aí eu tive que tomar cerveja, né, porque eles pediram uma cerveja, falaram: "O que que você bebe?". Aí eles já falaram, eles falaram: "Garçom, eu quero uma cerveja tal", o Paulo: "Ah, eu quero uma cerveja tal". E aí eu falei: "Caramba, só eu que vou ser Nutella aqui nesse rolê, vou pedir uma cerveja", e eu não gosto de cerveja de jeito nenhum. Eu falei: "Mas beleza, né, vou estar entre eles, serei uma camaleoa aqui neste momento". E foi muito divertido, porque depois eu contei para eles, né, que eu tomei a cerveja só porque eu queria, né, porque eu percebi que eu tinha que, seguir aquele protocolo que era importante, né, para eles aquilo. E eles acabaram fechando a vaga comigo ali, da gente da nossa conversa, né, informal, num bar e tudo mais. E foi muito gostoso, tanto que o Paulo foi um grande amigo, o Paulo esteve no meu casamento, ele infelizmente faleceu recentemente, o Paulo era um pedagogo brilhante, Paulo Raimundo, maravilhoso, foi um líder maravilhoso na minha vida. E o Aldo, inclusive hoje, ele é VP na Coca-Cola de Trindade, ali próximo de Goiânia. E quando eu comecei como consultora, ele ia fechar, inclusive, um contrato comigo, mas veio a pandemia. E assim, eu tive grandes, grandes, grandes mentores, grandes profissionais. E é muito importante, né, essa questão da justiça. Por quê? Porque o Paulo me ensinou, né, essa questão de justiça, de ser bom exemplo, de ser bom ouvinte.
Sobre justiça, o que que o Paulo me ensinou? Eu fazia muitas ações aqui. Quem é RH de fábrica, sabe que o público operacional gosta de muitas ações. Ações motivacionais, ações, né, diferenciadas, por quê? Porque eles têm uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, né, o salário deles são os salários mais baixos, então eu sempre buscava ter um ambiente bem interessante. E eu fazia muitas ações. E sabe o que que eu fazia? Eu não tinha esse senso de justiça. Sei lá, até o dia 20 era para fazer inscrição. Aí vinha gente dia 20, 21, 22, 23, 24, o que que a hora fazia? Aceitava as inscrições. Ou seja, o serviço meu e do meu time não terminava nunca, porque a gente sempre abria sessões. Aí quando uma vez eu falei, comentei com o Paulo que a gente era muito presente, a gente almoçava umas 2 vezes na semana juntos para alinhamento estratégico. Eu falei: "Nossa, Paulo, eu tô tão cansada". Ele falou: "Eu sei". Falei: "Sério? Como é que você sabe?" Ele falou: "Porque você não é justa". Eu: "Como assim? Me explica melhor". Ele falou: "Você não é justa com o seu trabalho. Toda vez que você abre uma exceção, você está mostrando para as outras pessoas que você não dá valor ao seu trabalho. Toda vez que você abre exceção, você está recomeçando um trabalho que já estava fechado". E aquilo mexeu muito comigo. E eu falei: "Cara, é verdade, é verdade". Porque imagina, praticamente todos os meses tinha uma ação, então, a gente tinha a data ali, beleza, tem que mandar para o fornecedor para fazer camiseta, mandar para o fornecedor para fazer copo, mandar para o fornecedor para fazer tal coisa. E aí a gente mandava mensagem para o fornecedor: "Agora, coloca mais uma pessoa, coloca mais 2, coloca mais 3". E aí eu entendi, para mim fez toda a diferença. Por quê? Porque a gente quer agradar todo mundo. A gente quer agradar. E eu indico até um livro nessa RH Class, que é o livro eu até guardei de novo, porque ontem na mentoria eu indiquei para as mentoradas, que é esse primeiro aqui embaixo dessa caneca, que é o A Coragem de Não Agradar. A gente precisa ser justo. E muitas vezes, sendo justos e justas, nós não vamos agradar a todo mundo. E nós não nascemos para isso, nós não nascemos para agradar todo mundo. Mas quando a gente age com justiça, é igual para todo mundo, opa, então essa pessoa é justa. Isso te dá autoridade. A justiça te faz ser uma autoridade, ser visto e vista como autoridade. Ó, e que aí tem um pouquinho mais aqui, ó. Quem tem autoridade, né, pensa, quem não tem autoridade, pensa só nas tarefas, pensa só no que tem que fazer. Deu 6 horas, baixa a caneta ali. Agora, quem tem autoridade, além de pensar nas tarefas, pensa no networking, pensa na transformação, pensa nos relacionamentos. É por isso que quando eu perguntei da sua avó, da sua tia, uma figura de autoridade das antigas da sua família, ela é uma autoridade por conta disso. Ela sempre deve ter sido aquela mulher ou aquele avô, aquele homem que quis a família unida, prezou pelos relacionamentos, prezou pela justiça, era um bom exemplo, é ou não é? E tudo isso não tem a ver com faculdade, não tem a ver com experiência CLT. E uma frase que eu uso muito aqui para vocês: a ordem precede o sucesso. Qualquer coisa que a pessoa não perceba que exista ordem ali, gera ruído, e ruído não permite uma conexão. E se não existe conexão, não tem venda. Até a Marcela entrou ali, a Marcela foi uma maquiadora maravilhosa que a Giovana Mel me apresentou, e um dos meus ensaios fotográficos, que eu faço às vezes ensaio umas 2 vezes no ano, a Marcela me maquiou. Foi um dos primeiros ensaios que eu fiz que eu olhei e falei: "Caramba, né, gosto do que vejo". Marcela é uma maquiadora maravilhosa, está morando inclusive fora nos Estados Unidos. E quando a Marcela chegou para me maquiar, ela arrumou todas as maquiagens em cima de uma bancada. Aquilo mostrou para mim uma autoridade fantástica, porque ela arrumou tudo aquilo, colocou base com base, sombra com sombra, conversou comigo, me orientou, me falou: "Olha, aí eu comecei a perguntar, porque eu gosto muito de maquiagem: "Olha, mas e isso e aquilo? Ó, como que você quer o seu olho? Ó, porque o seu olho é desse jeito, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ó, é melhor não colocar uma sombra que tenha". Eu lembro, não sei se Marcela está assistindo ainda, mas eu lembro como se fosse hoje, que eu queria uma sombra meio cintilante. Ela falou: "Não fica boa no vídeo, não vamos colocar a sombra cintilante. Ó, vamos fazer uma maquiagem mais por esse caminho", porque Marcela é especializada em maquiagem para infoprodutoras, para quem faz live e tudo mais, né. Então, olha a importância da ordem. Quando ela arrumou a bancada, quando as maquiagens dela estavam limpas, os pincéis, ela tirou de um negocinho os pincéis tudo limpinho, sabe, que você percebe que ela se preparou para aquilo. Aí eu te pergunto, como é que está a sua preparação antes de uma mentoria? Como é que está a sua preparação antes de uma consultoria? Como é que estão os seus documentos? Gente, tudo isso gera autoridade. Aí você fica assim, ó, aí tu vai começar, você fala assim: "Para eu começar, eu tenho que ter um diabo de um site, para começar eu tenho que ter logomarca",
Site e logomarca são legais? São, só que se você não tiver tudo isso que eu estou falando agora, a autoridade, o seu jeito e tudo mais, né, a forma com que você se coloca, a forma com que é o passo a passo da sua mentoria, a forma com que você monta ali a proposta comercial, nada disso se sustenta, não é uma logomarca que sustenta, não é um site que sustenta. Por quê? Porque o cliente vai olhar aquele site ali e vai falar: "Nossa, gostei do que eu vi", porque o site vai estar organizado. Aí ele te vê nos seus stories, com o sovaco da blusa todo amarelado, com a cara que de pão amanhecido. Parece que ficou com insônia a noite inteira, aquelas olheiras gigantes que não passa nem um trenzinho aqui de baixo para ficar bonitinha. "Aura, eu não gosto de maquiagem". Se olha no espelho, tu tá parecendo um panda, passa pelo menos um, como é que chama, gente? Corretivo debaixo dos olhos. Isso é para homem ou para mulher. Porque é a ordem, é a ordem. Você pode estar com a mesma roupa. Gente, vocês já repararam? Eu repito roupa pra caramba, quase todo dia eu tô com o mesmo brinco. Vocês já repararam isso? Esse brinco aqui eu comprei na Renner, amei. Veio o brinco e o colarzinho por R$ 79,90. E o colar é tão chechelê, gente, que ele ficou preto, né? Então por isso que eu não uso. Aí eu uso esse outro aqui. Mas eu tô quase sempre com o mesmo. Você não precisa ter milhões de bijuterias, você não precisa ter milhões de roupa. Vocês que acham que eu tenho muita roupa, quase sempre eu tô com as mesmas calças. Eu devo ter o quê? Umas 10 calças mais ou menos e vou variando entre elas. Eu devo ter o quê? Umas 10 camisas dessas, de cores diferentes, laranja, verde, azul, azul clara, vermelha, roxa, branca. E aí eu, verdinha clara, azul clarinha, e aí eu vou mesclando ela. A bolsa, vocês já repararam? Eu tenho uma bolsa só, inclusive ela paga IPTU, porque ela já é um ativo fixo aqui. Eu preciso trocar a bolsa e a carteira, mas eu não vejo necessidade. Mas a bolsa está em ordem, a bolsa está sempre limpa. É uma bolsa preta que vocês já viram 397.000 vezes. Então não é sobre a quantidade de camisas, calças, saias, não é sobre Zara, sobre qualquer outra marca, não é sobre maquiagem da MAC, é sobre você enxergar que você precisa estar em ordem. E a ordem, ela de verdade, gente, ela precede o sucesso. E com certeza essa vozinha e tudo mais que a gente trouxe aqui, né, que foi gostoso relembrar, essa vozinha ela vivia em ordem, ela não é? Ela estava em ordem. Pensamentos dessa vozinha aí estavam em ordem. Por que que sua avó, seu avô, sua madrinha, sua tia, você considerou uma autoridade? Por quê? Porque tinha ordem no pensamento. Não era aquela pessoa que fica murmurando, reclamando. A ordem dos sentimentos, a ordem do pensamento. E tem muita gente que fica dizendo assim, ó: "Ai, seja vulnerável". É ou não é? Vocês já ouviram falar disso aí? Sejam vulneráveis. Mostre a sua vulnerabilidade. Eu vou te contar uma coisa, não sangre em tanque de tubarões. Internet, Instagram, LinkedIn, Facebook, o que quer que seja, não é lugar para você lamentar, não é lugar para você lavar roupa suja com outro profissional, não é lugar para você falar que seu casamento está ruim. Eu, quando me separei, o que que eu fiz? Enquanto eu não estava bem para falar sobre o assunto, ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. O que que eu fiz? Depois das lições aprendidas, depois que eu estava bem, eu vim contar o problema e como eu solucionei. Isso te faz ser autoridade. Isso te faz ser autoridade. Uma coisa é você reclamar de ter se separado. Isso aí não te torna autoridade, isso faz você ser igual a todo mundo, faz você ser igual artista que quando separa fica falando mal da outra pessoa, fica jogando, dando indiretinha na mídia social. Agora, quando você se separou, mas mostra: "Olha, eu estou usando o meu tempo para estudar, eu estou usando o tempo para correr", foi na época que eu criei meu primeiro curso online. Se você for lá no meu Instagram e você pegar destaque jornada 1, jornada 2, você vai ver. Foi a época que eu emagreci, que eu cuidei de mim, que eu estudei sobre o mercado digital, eu li mesmo na pandemia, mesmo estando reclusa, sozinha numa cidade onde eu não tinha um amigo. Porque em Goiânia a gente acabou fazendo muitos amigos, mas era mais do lado do meu ex-marido e menos pessoas do meu lado. Então, eu fiquei lá. Só que quando eu já tinha resolvido, que é o que a gente chama da jornada do herói. Estude sobre a jornada do herói, consultor e consultora. Todo filme tem a jornada do herói. O herói, ele não fica só mostrando ali que ele sofreu, que ele sofreu, que ele sofreu. O que que ele mostra? Ele mostra como que ele usou esse sofrimento para algo maior. Vocês já repararam nisso? Pega o filme do Batman, por exemplo. Ah, ele viu os pais serem assassinados, ficou mal pra caramba. Aí o que que ele fez? Ele desenvolveu um superpoder.
um poder de, né, ser sagaz, de entender as coisas e tudo mais. Aí quando ele conta a história dele, ele não conta, a ênfase não é na perda dos pais, a ênfase é no que ele fez, no que ele se tornou com a morte dos pais. Então, quando eu trouxe para a mídia a minha separação, meses depois, eu trouxe mostrando como eu fiz para ficar bem. E um bocado de mulher que se separou falou: "Poxa, olha, o meu direct lotava. Como é que você fez? O que que você fez? Como é que você fez? Qual que é o telefone do seu terapeuta? Como é que você faz isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você". Aí é autoridade, as pessoas se inspiram. Você está trazendo para a internet os seus perrengues chiques e como você arrumou, porque a vulnerabilidade pela vulnerabilidade, ela te deixa fraco. O que que é a vulnerabilidade? É ficar sangrando em tanque de tubarão. Não se sangra em tanque de tubarões. Poxa, eu fui pobre na infância, passei fome. Essa é uma informação de vulnerabilidade. Na minha infância, eu passei fome. E mesmo com toda a dificuldade, essa não é minha história, tá? Eu tô só trazendo para você um exemplo. Passei fome. Olha, eu passei por essa dificuldade. E eu falei, quando eu puder, que eu ia ser a melhor estudante. Nananana, ó, estudei, foi difícil pra caramba. Pegava livro na biblioteca, estudava de madrugada, tal, 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 tal. E ó, a minha grande realização foi conseguir o meu diploma. Vocês viram que a vulnerabilidade se transformou num poder? Ou seja, uma pessoa que passou por tudo isso e hoje tem uma faculdade, hoje tem o próprio negócio, hoje tem sua consultoria, hoje tem a sua família, ela é uma autoridade. Como é que você está trazendo isso? Como é que você está mostrando todas essas questões? Como é que você está, eh, trazendo esses pontos de autoridade? Porque fica muito bonito o pessoal ficar falando de vulnerabilidade, só que as pessoas não te explicam como você vai trazer essa vulnerabilidade. Quando eu vejo essas histórias, é muito importante, quando eu vejo histórias de alunos e alunas, quando mostra a transição: "Ó, isso era difícil para mim, pá-pá-pá-pá-pá". Se vocês entrarem no meu Instagram e olharem o feed, existe a jornada de herói de várias alunas, da Nilda, da Dani, da Bárbara, da Júlia, e a gente agora vai começar a contar as histórias das alunas, todas ali: "Ó, eu fui mandada embora na época da pandemia", mas vulnerabilidade, fui mandada embora na época da pandemia, tô pegando a última história que é a da Nilda. Mas, pá-pá-pá, ó, estava sozinha com a minha filha e o que que ela fez? O que ela fez é muito mais forte do que o problema de ter sido mandada. E a pessoa fala assim: "Poxa, essa pessoa tem poder". Olha a importância do poder. Olha a importância. Existem alguns códigos da riqueza. E é muito importante você entender que eu vou até te mostrar algumas referências no Pinterest. Áurea, código da riqueza é beber água numa taça? Gente, eu gosto de beber água na taça e eu entendo que eu não vou deixar as taças tudo enchendo de pó para esperar um jantar, para esperar um almoço. Eu comemoro comigo mesma, com a minha água, do jeitinho que eu gosto. Então eu não preciso esperar. Eu não uso toalha ruim para mim e deixo a toalha melhor para visita. É todo mundo com toalha boa. Eu não uso o pior sabonete para mim e o melhor sabonete para visita. Não, eu uso o melhor sabonete para mim e para a minha visita. É muito importante você trazer esta percepção para você mesma. Eu quero te mostrar algumas referências no Pinterest, porque algumas pessoas acham assim: "Poxa, Áurea, eh, só blazer traz autoridade? Só blazer mostra que eu sou uma profissional adequada como consultora e consultora? Áurea, eu não gosto de blazer, aqui na minha cidade é muito quente, e eu vou compartilhar com você. Eu acabei de entrar aqui no Pinterest. Eu tenho um Pinterest com várias referências, tá? Então depois quem quiser, né, principalmente as alunas, eu vou liberar este Pinterest. Eu tenho vários pins aqui, eu tenho vários álbuns de inspiração de roupa. Olha só, Áurea, eu gosto de tênis. Olha este look aqui, de tênis. Olha que look mais lindo. Áurea, eu gosto de tênis, eu gosto de roupa mais clean, eu não quero usar salto alto. Olha esse look, que coisa mais linda. Uma camisa branca, que praticamente todo mundo tem, uma calça mais fluida, um perfil de consultora.
Ah, Áurea, eu gosto de algo mais clássico. Esse aqui é mais meu modelo, é mais o meu estilo. Eu gosto mais de cintura marcada, eu gosto mais de calça com cinto, mas olha só, ela tá de camiseta, ela não tá de camisa, ela não tá de blazer. Olha a outra aqui de camiseta. Olha a outra com uma camiseta. Olha essa daqui para quem mora, né, em estados extremamente quentes. Olha como você passa autoridade. Roupas, né, assim, mais fluidas para lugares extremamente quentes. Ah, eu moro em lugar frio. Olha só, tem referências aqui, ó. Ó, sapatinho baixo, uma malha. Olha essa aqui, ó, uma blusa de moletom, mas olha que blusa bonita. Vocês estão vendo? É que essas referências têm mais relação comigo porque é um meu álbum, mas eu pensei hoje em compartilhar com vocês. Ó, uma coisa que eu uso muito, né? Eu gosto do blazer preto, do cinto com aspecto dourado, a minha bolsa preta de sempre. Então eu entro aqui no Pinterest e procuro referências de roupas que eu já tenho. Eu já tenho a maioria dessas roupas que estão aqui. Então eu gosto de olhar no Pinterest. E esse Pinterest eu vou colocar à disposição. Olha isso aqui, Áurea, mas eu só uso camiseta. Tá aqui, Áurea, eu sou mais esportista. Eu gosto mais de roupas da Nike, roupas da Adidas. Olha aqui, que coisa mais linda que ficou. Áurea, eu gosto de saia, eu sou mais clássica. Olha este exemplo, que coisa bonita. Áurea, eu uso All Star. Silas, lembrei de você aqui na hora. Silas ama o All Star. Inclusive, ele fez um post lindo falando de All Star. Olha isso aqui, olha como essas consultoras todas estão em ordem. Cada uma, ó, camisa que eu gosto, eu peguei esse aqui, por quê? Porque eu tenho essa camisa verde, eu tenho um cinto preto com negócio dourado, eu tenho essa calça preta nesse estilo, eu falei: "Opa, eu tenho esse look", quase todos os looks aqui são looks que eu tenho já. Então eu uso como uma referência. Eu coloquei alguns aqui, tá? E aí depois ele manda outras ideias. Agora eu quero mostrar para vocês alguns códigos que se repetem aqui. Quem reparou? Quem reparou quem reparou os códigos muito parecidos? Eu vou passar de novo aqui esse Pinterest. Dá uma olhada. Percebam alguns códigos: sapato, cinto, bolsa, eh, postura. O que vocês enxergam em comum? Ó, vou passar novamente aqui para vocês. O que vocês enxergam? Independente de ser camiseta, de ser tênis, o que vocês enxergam aqui nestas fotos, nestes looks? Ó, eu coloquei looks elegantes, e aí eu ainda vou colocar mais coisa para você que é minha aluna, para você se inspirar. O que vocês perceberam? É algo que eu uso muito. Eu uso todos esses códigos da riqueza. E veja, você pode demonstrar códigos de riqueza sendo uma pessoa que usa tênis, sendo uma pessoa que usa camiseta, sendo uma pessoa que usa camisa, sendo uma pessoa que usa blazer, sendo uma pessoa que usa calça. E ó, Larissa já trouxe aqui um aspecto: roupas neutras. Estampa gera ruído. A maioria, roupas neutras. Vocês viram lá? Daqui a pouco eu vou colocar de novo para vocês pegarem esses códigos. Tons mais neutros. Vocês perceberam? É preto inteiro, é bege inteiro. Áurea, mas eu sou uma pessoa mais colorida. Beleza, seja colorida em uma das partes, ou embaixo ou em cima. Senão você fica muito Agostinho Carrara. Mas dá para você ter aspectos. Outra coisa, a coisa clean. Você quer passar uma postura mais de autoridade, tente não usar materiais como, por exemplo, entre um colar assim e um colar todo de plástico, qual que passa mais autoridade? Eu não estou falando em relação a valor, não, tá? Não estou falando de você comprar joia, você comprar ouro, não é isso. Mas entre as coisas de plástico, brinco de plástico, aquele brinco muito grandão e tudo mais, não te gera uma postura de autoridade. Ah, Áurea, mas eu sou mais criativa. Aí, legal, faz parte da sua identidade criatividade. Você pode ser uma pessoa mais colorida, mas busque aspectos onde o seu cliente não vai ter ruído. Outra coisa, né, eu até vou compartilhar com vocês novamente, para ir falando um pouquinho mais desta disso aqui que eu tô te mostrando, ó. Eu coloquei várias cores, tudo mais, mas vejam, a pessoa ela não tá lotada de anéis, ela não tá lotada de brinco, ela não tá lotada de acessórios. Depois eu vou te contar por quê. Ó, olha aqui um acessório, olha esse acessório, ela colocou só o brincão, e tem gente que tá parecendo uma árvore de Natal. Tudo isso, gente, não traz ruído para sua imagem. Eu estou falando aqui o momento de você trabalhar como consultora.
Eu não estou falando do seu dia a dia, eu estou falando do momento de você se vestir. Essa aqui, ó, tá com uma argolona. Olha, posso colocar uma argolona? Deve. Só que não dá para você colocar uma argola gigante, um brinco gigante, outro brinco aqui no nariz, ou anel em todos os dedos. Porque aí a ordem, se vocês olharem, esses looks eles são elegantes, por quê? Porque as pessoas aqui estão em ordem. Mesmo de cabelo preso. Olha, eu quero prender o cabelo tá sujo. Gente, quando o meu cabelo tá sujo, ele tá preso. Olha aqui, um cabelo preso. Então, veja, eu trouxe várias opções para você que você pode adequar ao seu dia a dia, adequar ao jeito que você quer. Aí, ó, a maioria tá harmônica. Tá harmônico. Então, você pode ter 2 calças apenas, você pode ter 3 blusas apenas. Você não precisa ter uma grande quantidade, porque lembra que eu falei? A ordem precede o sucesso. A sensação que você passa é de muito mais ordem. É por isso que eu brinquei chamando aqui de códigos da riqueza e eu compartilhei com você essa referência do Pinterest. E quando vocês falam para mim, ah, Aura, você é elegante, vocês perceberam que eu uso esses códigos, pouca coisa, pouca referência, né? E uma outra coisa que faz parte do código da riqueza, gente, roupa mais conhecimento te gera solidez. As pessoas confiam em você. Então, o menos é mais, a postura muito mais importante, tanto para homem quanto para mulher. Ora, mas eu quero ousar, eu quero usar um batonzão vermelho. Pô, maravilhoso. Use se faz sentido para você. Use unha vermelha se faz sentido para você. Use unha muito longa se faz sentido para você. Ser consultor e consultora, você pode ser você mesmo. É uma das liberdades que a gente tem. Mas não se esqueça da ordem, porque para o cliente isso é importante. É importante você se mostrar em ordem. Poxa, Aura, mas eu não concordo, né, com isso. Gente, traga inteligência para o seu negócio. Ao invés de você querer mudar as regras do jogo, ah, eu não concordo, porque a gente tem que pintar o sovaco, pintar os pelos, deixar crescer os pelos do sovaco, pintar de azul. Tá tudo certo. Só que não é inteligente para o seu negócio. Porque ao invés de você mudar as regras do jogo, aprende a jogar. Foi por isso que eu cresci também rapidamente, porque eu entendi os códigos da riqueza de uma CLT que chegou numa alta posição. Inclusive, eu já contei para vocês, talvez alguns de vocês não saibam. Quando a minha coordenadora Angelina, lá da Foco, ela viu meu código visual, porque eu era uma estagiária, mas eu não ia de tênis, calça jeans e camiseta como a maioria deles. Eu me vestia já como as consultoras, porque eu queria ser consultora. Isso lá no comecinho da minha carreira. E aí teve um dia, eu sempre gostei de maquiagem, de cabelo, então eu era estagiária de uma consultora que fazia vaga para L'Oréal, para Zara, para Teruya, né, que é uma rede de farmácias chiquetosa em São Paulo, Laboratório Fleury, por quê? Porque ela viu em mim um refinamento. E, gente, eu vim de família extremamente pobre, uai. Mas eu sempre tive um refinamento, eu sempre olhei quem era mais elegante, eu falava, como essa pessoa faz? Até um dia que essa consultora tinha uma reunião na L'Oréal, e eu já fazia essas vagas, porque quem fazia as vagas era eu, né, a consultora que aparecia, normal, eu era estagiária, mas para mim foi ótimo, porque foi minha grande escola. E a Angelina falou, Áurea, a fulana faltou hoje e alguém precisa ir lá na L'Oréal. Cara, eu não posso ir, não tem nenhum outro consultor e nenhum outro estagiário, porque tinha eu e mais uma menina, que ela era do Mackenzie, e ela ia todos os dias, de calça jeans, camiseta e tênis. Ela falou, pô, não dá pra eu chamar a fulana de tal. Cara, eu era da Unip, faculdade de terceira linha, a outra era do Mackenzie, faculdade de primeira linha, porque eu estudei no Mackenzie uma época, mas depois a gente não conseguiu mais pagar, eu precisei sair quando meu pai morreu. E aí eu fui, por quê? Por causa da minha vestimenta, porque eu estava em ordem. E a Angelina percebeu que eu já era diferenciada pela ordem. E aí o que, que ela fez? Quando eu disse para ela que o meu sonho era trabalhar em multinacional, abrir uma vaga na Peugeot e ela me indicou para a Peugeot. Ela me indicou. Eu quero trazer para você a metáfora da lagosta, porque talvez você precise passar por esse processo. Alguém aqui já comeu lagosta? Lagosta é um dos pratos mais caros que tem em qualquer restaurante. 1 quilo de uma lagosta está entre 250 e 500 reais, mais ou menos. E aí você já vai colocar na sua listinha de desejos, um dia serei uma consultora rica, comerei lagosta. E por que que a lagosta ela é tão valiosa? Primeiro que ela é rara, ela não tem abundância, ela é diferentona. Existe até uma lagosta que ela é azul, existiu uma mutação genética, mas é raríssima de encontrar. Mas a lagosta não tem, assim, 397 mil, assim como nós consultores. Não tem tantos bons consultores, boas consultoras. Então, eu quero que você seja um consultor, uma consultora lagosta.
diferentona, diferenciada da maioria. Enquanto a maioria fica mandando aí proposta comercial pelo WhatsApp, você apresenta a proposta, você agenda uma reunião diagnóstica, você busca a transformação do seu cliente. E o que que tem de muito interessante na lagosta? A história dela. Não sei se você sabe, mas a lagosta ela vai crescendo e essa carapaça, essa casca dela é muito dura. E ela vai crescendo e essa casca ela vai expandindo. Mas chega um momento que essa casca ela não expande mais, ela para o crescimento da casca. Só que ela, a lagosta que está dentro dessa casca, ela vai crescendo. E o que que ela faz? Ela rompe essa casca. Ela sai dessa casca num processo extremamente doloroso. Dói demais, é um processo que demora algumas horas e ela quebra essa casca, principalmente nesse meinho. Não sei se dá para vocês verem que tem a cabeça aqui da lagosta, tem uma parte, depois tem onde começam os filamentos. Bem nesse primeiro filamento é onde ele se parte. Isso dói demais porque a casca faz parte dela. E eu sempre falo que a consultora tem que ter, ó, casca. E aí o que que ela faz? Ela vai sempre para próximo, perto de uma pedra, perto de algum lugar que ela pode se proteger. Por quê? Porque com a casca, os predadores não conseguem comê-la. Porque essa casca ela é muito dura. É por isso que chega um momento que ela precisa romper. E por isso que o rompimento dói tanto, porque essa casca é muito dura. Quem já comeu lagosta aí sabe, é muito duro esse rolê. Tem que ter um negócio para quebrar lá. E aí, o que que essa lagosta faz? Ela fica escondidinha ali, se desenvolvendo, quietinha, sozinha, por vários e vários dias ali, até que uma nova casca maior é formada, e aí ela cresce de novo. Aí você fala: "Nossa, que maravilha! Então beleza, fim da história". Não, acontece tudo de novo. E é por isso que a lagosta é tão cara. Quanto maior, significa que ela passou muito mais vezes por esse processo da quebra da casca e de um reformular-se por inteiro. E isso gera um valor gigantesco nela. Então, quando você vai num restaurante, você vê uma lagosta gigantesca e você sabe essa história que eu acabei de te contar, você dá muito valor, você fala: "Nossa, ela passou por tudo isso na história dela. Quantas vezes para ela ser deste tamanho, ela teve que romper a casca?". E aí eu te pergunto, como é que você está rompendo a casca? Medo é uma casca, entregar as coisas de qualquer jeito é uma casca, acordar com o cabelo tudo esgruvinhado, as unhas tudo zoada e fazendo stories, não querendo postar, não querendo prospectar lá no LinkedIn. Isso aí são todas as cascas. Você está rompendo isso? Porque toda vez que você rompe o medo, toda vez que você rompe algo, você se torna uma autoridade. A lagosta, por conta dessa história, ela é considerada uma autoridade. E ela não é a coisa que é mais pescada, mas ela tem um gigantesco valor. Se você for num restaurante de frutos do mar, você vai olhar um prato com lagosta, é muito mais caro do que prato com camarão. Por quê? Camarão também tem uma história muito legal. Procurem depois a história do camarão para vocês entenderem por que que ele também é tão caro. Mas a lagosta vale muito mais, por conta da história, por conta do rompimento, por conta de que ela é uma autoridade entre os da mesma espécie dela, por conta disso, porque ela rompe, porque ela vai atrás, porque ela entende que ela precisa passar por esses momentos de diferença e de transição. Olhe para o seu guarda-roupa, ele precisa de uma transição, olhe para você, veja se você gosta do que vê. Muitas de vocês não fazem live, muitas de vocês não participam, não fazem palestra, porque vocês olham para vocês e vocês não gostam do que vem. A casca de vocês não tá legal. E aí, não romper com essa casca te deixa parada. "Ah, eu tô com medo", rompe essa casca. "Ah, porque eu tenho vergonha", rompe essa casca, seja aí uma lagosta. E é importante vocês pararem e pensar nisso. Por quê? Porque você, assim como uma lagosta, você vai ser muito valorizado e valorizada se você colocar para jogo, se você se ampliar, se você tiver a oportunidade, assim, de romper essas cascas e criar uma nova casca, quantas vezes forem necessárias. "Ai, mas eu não posso receber não do cliente". Cara, cadê sua casca? Começa a lembrar agora da lagosta. Eu quero que depois, né, se você vai depois lá no meu direct e manda um emoji de lagosta para mim. E qual que é a tríade da autoridade, Áurea? Postura. Como que é a sua postura? Aí teve uma colega que perguntou aqui, né, eu até vou trazer aqui a pergunta que essa colega trouxe, né, a Alane trouxe: "Áurea, sorrir, ser simpático, é acessível às pessoas, quebra a imagem de autoridade?". Pergunto a vocês, eu sorrio, sou simpática
né, porque eu tô sempre rindo, trago coisas divertidas lá, a gente tem a nossa tour do varão, eu dou risada, eu falo umas frases que às vezes nem eu acredito, faço umas analogias super divertidas. Vocês eu perco a minha autoridade por ser divertida, por sorrir com vocês, por trazer auges da minha vida? Me contem, porque eu acho que é mais importante a percepção de vocês em relação à minha postura. Contem aí, que aí vocês respondem. Então, ó, a postura, sua história, assim como eu contei agora a história da lagosta, sua história é muito valiosa, ela gera autoridade. Quais foram os problemas que você enfrentou, os perrengues chiques que você enfrentou, o seu ponto de virada na sua jornada do herói? Seus resultados. Você não tem resultado se você não atender clientes, se você não fizer venda. Seu networking, quais são as mesas que você senta? Que mesa que você está sentando? Você está sentando na mesa com outras lagostas, você está sentando lá com sardinha que praticamente é assim, ó, ninguém tem dinheiro, compra sardinha. E quem é autoridade, Áurea? Autoridade são pessoas que conhecem de gente. Eu conheço de gente, eu sei a diferença, como que um homem compra, como que uma mulher compra. Tudo isso é muito importante. Você tem que conhecer de gente. Você tem que conhecer de cliente. Quem que você vai atender, qual que é a dor, qual que é o desejo dessa pessoa. Às vezes o seu cliente está precisando da sua ajuda para fazer o quê? Quebrar a casca dele. Só que você tem que saber. Quem é autoridade pensa na transformação do outro. É por isso que eu reposto tanto resultado de aluno e aluna. Porque isso comprova o meu método, comprova que eu sou autoridade naquele assunto. Porque se a pessoa tem resultado por meio do meu curso, por meio do que eu sei, por meio do que eu ensinei, eu me torno uma autoridade. Então você não pode ficar com medinho de vender, com medinho de ter cliente. Cada cliente reforça a sua autoridade. Não é primeiro eu crio minha autoridade para depois atender. A autoridade ela é criada ao longo. E quanto mais você impacta, mais você recebe. Eu estou falando de tudo. Quanto mais pessoas impactadas, mais você recebe amor. Gente, de verdade, assim, eu recebo muito amor dos alunos e alunas. Em forma de agradecimento, em forma de contar um perrengue. Poxa, Aura, olha, eu estava devendo no Serasa e depois que eu comecei a estudar com você, eu paguei todas as contas. Ó, meu casamento estava ruim. Aquilo que você falou, poxa, mudou meu casamento. Todas essas coisas, gente, são impactos positivos. E olha só, perguntei, né, sobre a questão de eu ser engraçada, divertida, tal. Vocês são muito engraçados. Adoro. Olha só, muito bom. Ora, temos que entender que ninguém fará por nós. Deixa eu ver aqui, ó. É um exemplo de postura, autoridade, conhecimento, mesmo eu sendo divertida, dando risada, porque poder e autoridade, gente, não tem a ver com ser sisudo, sabe? Ó, o poder continua o mesmo. Ó, se quebra autoridade, ser simpático e sorrir. Não quebra autoridade desde que haja equilíbrio e postura. Cada lugar pede um comportamento. Perfeito. Perfeito. E eu não posso, gente, ser diferente do que eu sou. Porque senão, depois de um tempo, você não sustenta aquele personagem. Eu sou assim. Se você me conhecer pessoalmente, eu sou dessa forma. Não mesmo. Para mim, esses detalhes tornam você uma autoridade acessível. Essa autoridade é uma autoridade oculta. Perfeito, sabe? Então, é importante vocês entenderem que usar uma roupa colorida você não perde autoridade, sorrir você não perde autoridade. Tem gente que acha que a autoridade é assim, né, a pessoa tá sempre com o braço cruzado, cara não, não. A autoridade é todo esse universo que eu tô compartilhando e ó, só te acho mais entusiasta e inspirador ainda. Então tudo depende do seu público, depende do que você quer, tá. E eu quero compartilhar com você meu universo de marca, como eu mostrei ali para vocês. O que que eu uso muito? Dourado, eu gosto muito de dourado, o preto, que tem aí informações, né, que no nosso inconsciente coletivo, preto é uma coisa mais chique, dourado é uma coisa chique, então eu gosto disso. Eu gosto de cores mais claras, mais clássicas. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que ele é permeado de coisas mais clássicas. Outra coisa que eu faço, ó, eu não coloco muita coisa para brigar com o meu look. Então vejam, esse aqui era um dos looks do RH Experience que aconteceu em dezembro, um conjunto que ele já chama atenção, né, ele é uma cor rosa, então foi meio que para inspirar as alunas, né, já que eu tenho muito mais alunas do que alunos, já é um tecido que brilha, então não fazia sentido, estou com o meu brinquinho velho de guerra ali, se você olhar, tá vendo, praticamente, né, esmalte nude, para quê? Para não brigar com o look, para não brigar com a informação. Eu estou compartilhando contigo meu universo de marca,
porque ele te ajuda, inclusive, se você quiser uma inspiração. Aqui, uma outra coisa que faz parte do meu universo de marca, que é a proximidade, aí entra muito em ressonância com isso que a colega falou. Eu abraço cada aluna que vai no meu evento presencial, 70, todas, olha a fila que está ali atrás. Sorriso é algo que faz parte da minha marca e me torna uma autoridade justamente porque faz parte de mim, faz parte da minha história. Então eu abracei e beijei cada aluna, eu agradeci a cada uma por estar lá, por ter deixado a família, isso faz parte dos meus valores. Valores muito presentes, eles também são um ícone da sua marca. Uma outra coisa, né, a colega perguntou ali do sorriso. E o evento, tá vendo, eu já tô com uma outra roupa, tudo preto, estava ali na cerimônia de entrega da onça dourada, e eu sou assim, eu sou mais risonha, eu faço umas piadas geminiana, né, amores. Então eu brinco e falo que são 2 mulheres em uma e as 2 são divertidas. Então é o meu jeito, assim, e não tira a minha autoridade. Talvez algumas pessoas queiram uma mentora mais sisuda, aí tá tudo certo. Por quê? Porque quem decide é o cliente. Então você vai olhar aqui, ó, uma outra coisa que para mim é muito importante, ó, todo mundo se divertindo, faz parte do meu universo de marca. Ser consultor é muito pesado, vocês sabem disso, né? Tem dia que a gente, né, sei lá, você entrevistou 5 pessoas, não gostou de nenhuma das 5, aí amanhã começa tudo de novo, resiliência, mas para mim diversão é muito importante. Então não tira a minha autoridade, porque grande parte de vocês me enxerga como autoridade, mas olha só aqui, né, eu até não quis responder para a colega ali que perguntou, porque eu tinha todas essas fotos para compartilhar com vocês, mostrando. A autoridade não tem relação com você sorrir ou ser sisudo. Uma outra coisa do meu universo de marca é eu sempre dar voz, luz, holofote para alunas. O meu método brilha não pela áurea, o meu método brilha por elas. E olha que legal, elas todas, ó, com o universo de marca, tá vendo? Ó, a maioria sempre com cores neutras ou com cor, porém enxergando que tem que ser cor mais neutro. Então, olha só, todo mundo sorrindo faz parte do meu universo. Se eu fosse uma pessoa mais sisuda, provavelmente as alunas também não sorririam. E eu atraio por conta do meu universo de marca. Por que que na premiação eu tô com uma roupa inteira preta? Porque não era o meu momento de brilhar, embora a minha calça seja briosa, mas era o momento das alunas. A gente também tem que saber o momento que é o nosso cliente que vai brilhar, entende? Não é a gente o tempo todo brilhando, é a gente dando voz. Isso nos torna uma autoridade também, porque quanto mais pessoas impactadas, mais outras pessoas querem fazer parte. Uma outra coisa que para mim é muito importante, faz parte do meu universo de marca, os filhos das alunas. Aqui são 2 filhas da minha aluna Dani, que é lá de São Paulo, e o sonho delas era me conhecer, e a Dani perguntou: "Áurea, meu marido veio me buscar, minhas meninas querem te conhecer", inclusive elas estão com vestido de oncinha, que fizeram o pai ir lá, eu não sei se foi na Renner ou na C&A, comprar os vestidinhos, e elas pediram para ficar comigo, e eu fiquei né, durante grande parte do evento com elas, que elas queriam, falavam: "Você não quer ir lá com a sua mãe?", "Não, quero ficar aqui com a tia Áurea", isso faz parte do meu universo, isso faz parte da minha questão de autoridade, por quê? Porque eu digo: "Não, você vai estar com seu filho na aula". Ontem, quem estava na mentoria, na supervisão, falei: "Ó, vocês vêm para cá com filho, sem filho, o filho está com febre? Deixa a câmera fechada, mas esteja aqui. Mostre para os seus filhos que vocês estão estudando". Isso faz parte do meu universo, isso me traz uma autoridade. Uma mãe que já está assim: "Pô, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu desisto, tal". E eu não sou mãe, eu não tive filhos, mas as mulheres que têm filhos, elas se identificam comigo, elas me enxergam como uma autoridade, mesmo eu não tendo filho. E os filhos delas gostam de mim, todos eles quando aparecem na câmera eu falo: "Deixa ele", dou tchau, brinco, converso, pergunto. Por quê? Porque é importante para mim, faz parte do meu universo, entende? Então assim, o que que faz parte do seu universo? Tudo isso é autoridade. Uma outra coisa, a minha imagem, para mim ela é muito importante. Aqui é a maquiadora desse ensaio fotográfico, quando eu falei para ela que eu queria que meu cabelo estivesse perfeito na foto. E olha ela me arrumando ali, né, arrumando os cachinhos do meu cabelo. Eu: "Olha, aqui eu tenho uma falha, a gente pintou essa falha". Por quê? Porque eu sempre quero mostrar a minha melhor imagem. Gente, se é para vocês me verem feia, vocês têm que morar aqui na minha casa e me ver acordando. Agora, a áurea profissional é essa daqui que sempre você vai ver.
Que, às vezes, quando tá de perto a unha, ela ó, a unha já venceu, mas minha manicure não tem horário para mim, mas se você olhar de longe, está em ordem. Quando eu vou atender meu cliente, ele vê que minhas unhas estão em ordem. Ele me vê com um brinco que faz parte do meu universo. "Olha, mas eu não uso brinco, tá tudo certo, mas vocês olham, vocês sempre têm que olhar que eu cuido da minha imagem". Gente, essa história de que, uma mulher se conecta com outra se você tiver descabelado, tudo mentira, viu? Tudo mentira. Quando eu fui fazer isso, que falaram pra mim que eu tinha que me conectar melhor com a audiência, mostrar eu varrendo casa, lavando louça e não sei o que, não sei o que lá, eu não vendi. E isso é tão real que quando a gente assiste novela, a gente quer ver as coisas legais da novela. Quando a gente assiste uma série, a gente se encanta com ambientes bonitos. Uma outra coisa que faz parte do meu universo, livros, caneca, computador, trabalho, o que que faz parte do seu universo, que gera ali uma autoridade para você? Você tem que pensar nisso. E essa questão, a autoridade você constrói, é o que eu estou dizendo para você, isso é construído. Tudo isso aqui é intencional. Hoje eu fiquei pensando, né, poxa, qual a roupa que vai ser melhor para eu levar? Falei: "Poxa, uma roupa preta, uma camisa preta que vai ser muito mais fácil, menos adereços e tudo mais". Outra coisa que faz parte do meu universo, colaboração, esse aqui é o Tom, que é meu sócio, então assim, o ensaio era meu, mas eu falei: "Não, vamos tirar uma foto comigo", empoderar outras pessoas, dar voz a outras pessoas, fazer as outras pessoas brilharem, mostrar o quanto elas são importantes na minha caminhada. Eu sempre honro o meu time, agradeço, e outras pessoas que também estão no bastidor, eu sempre estou mostrando que isso me apoia, que eles me apoiam, eu não faço nada sozinha. E você também, eu não faço nada sozinho, os meus clientes são a razão de ser do meu negócio, isso gera uma autoridade para mim, autoridade, admiração de outras pessoas. Isso é importante. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão honrando as outras pessoas? Olha aqui, né, que a colega perguntou do sorriso, eu estou sempre sorrindo, eu sou assim. E aqui a gente está lá no evento RH Experience, e eu estou trazendo, né, um momento onde as alunas leem o manifesto da consultora, sendo líder, sendo uma autoridade. Eu escrevi aquele texto. Tinha 70 consultores e consultoras aí, ao meu comando. Olha a minha cara de orgulho de vê-las em pé, né, um momento muito emocionante, eu honrando as alunas ali. Isso faz parte do meu universo, e este universo me gera autoridade. Eu não estou mais bem vestida que elas, eu estou com uma roupa extremamente simples, porém arrumada. Falando novamente da questão da diversão, de ser divertida, de estar sempre sorrindo, essa sou eu. Só que eu sorrio, mas eu trago as chineladas também, não significa que eu vou ser a amiguinha. Eu trago as chineladas, eu mostro o caminho certo, mas eu tento mostrar com leveza. Por quê? Porque nós, profissionais de RH, cara, a gente teve pouca leveza, não é? Quem aí é RH raiz sabe do que eu estou falando. Então eu tento trazer com leveza, e o sorriso gera leveza, sorriso não afasta, gente, sorriso aproxima. "Aura, mas eu sou mais sisuda". Comece a entender que até um bebê que não sabe falar, que ele acabou de sair do bucho da mãe, quando ele começa a enxergar direitinho, sem não enxergar mais embaçado, se você sorrir para ele, ele sorri de volta. Se você sorrir para um cachorro, ele te abana o rabo, então o sorriso ele é muito poderoso. Tente entender na sua história por que você não sorri, por que você tem dificuldade de aproveitar sua jornada. Aqui, né, uma outra foto onde eu tô com todas, né, do meu mastermind, que é meu grupo mais avançado, meu grupo avançado de negócios, as alunas que faturam lá 20.000, 30.000, 40.000 que estão comigo aqui. Olha só como todo mundo está feliz, por quê? Porque eu dou o tom disso, eu sou a autoridade para elas, eu sou a pessoa referência ali, eu sou a pessoa de poder. Como é que estão, como é que você está gerenciando as pessoas que estão ao seu redor? Você é uma pessoa que você está plantando sementes ou você está arrancando raízes? É importante você pensar. Eu todos os dias me pergunto. Uma outra coisa que eu faço, fazer as pessoas não se sentirem tão diferentes. No último dia do evento RH Experience, que foi no domingo, eu dei uma camiseta para todas, porque aqui não importa. E falei, ó, todo mundo de calça jeans, tênis, camiseta. Domingo vai ser o domingo de construção. E eu coloquei a camiseta para todo mundo estar igual. Por quê? Para mostrar, cara, não importa se você fez FGV, não importa quanto tempo de casa você tem, todo mundo está aqui na mesma vibe, no mesmo negócio.
camiseta branca, escrito de dourado ali, felicidade, amor, dinheiro, eu não lembro a outra palavra, eu coloquei 4 palavras. Então vejam, por eu ter um posicionamento, isso é importante, posicionamento gera autoridade, tudo que está ao redor da minha marca, da minha empresa, dos meus produtos, dos meus projetos, tem relação direta com isso. E às vezes eu vejo vocês, a proposta comercial é roxa, o Instagram é alaranjado, as coisas têm que se conversar, para não gerar ruído, para o cliente confiar mais em você. E agora eu quero trazer uma frase que eu aprendi lá atrás. Quando eu trabalhei na Bristol Myers Squibb, uma multinacional americana, eu tive uma líder chamada Cristiane Nicolini, maravilhosa, ela parece a Laura Pausini, super baixinha, minhonzinha, extremamente elegante, também com ela eu aprendi muita coisa. Foi com ela que eu andei pela primeira vez com carro automático, mesmo sendo filha de mecânico, né, a mecânica do meu pai não é e nunca foi de carros, então nunca tinha visto um carro automático na minha vida, minha família também não tinha. E a Cris Nicolini tinha já um carro automático. E aí quando eu vi aquilo, eu falei: "Ué, mas como é que tu troca de marcha?" Ela falou: "Você nunca andou de carro automático?" Eu falei: "Não." Aí ela me mostrou, eu falei: "Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter um carro automático", e foi isso que eu fiz. Quando eu tive dinheiro, eu comprei um Azira automático, com banco clarinho, de couro, porque era inspiração lá na Cris Nicolini. E a Cris Nicolini, ela me falou essa frase uma vez, não desta forma, mas eu parafraseei a frase dela, que é: minha mensagem é sempre mais importante que os elementos externos. E o que significa isso? A minha imagem, ela nunca vai ser mais importante do que a minha essência, do que eu vou passar para os meus alunos. Então as pessoas têm que me olhar, né? E as pessoas me olham como uma autoridade, porque o que eu falo, o que eu compartilho, o que eu faço é muito mais importante do que a minha imagem. A minha imagem, ela é importante, mas o que eu falo é mais importante. O que eu compartilho é mais importante. O que eu digo nas mídias sociais é mais importante. Porque não adianta nada você estar bem vestido, bem arrumado, falando groselha. Não adianta eu estar num evento e eu falar assim: "Não, eu tenho que ser a mais linda, a mais maravilhosa, a mais não sei o que, não sei o que lá". Não, o evento não é para aluna, então as alunas que têm que estar, eu tenho que estar bem vestida, mas elas têm que estar muito melhor, né, do que eu tenho que ser mais discreta do que elas, para que elas tenham voz. Eu vou ser madrinha de casamento, tem mulher que vai ser madrinha de casamento e fala: "Nossa, eu vou para causar". Não, a noiva tem que ser a mais importante, a mais arrumada. Lógico que você vai se arrumar, você é madrinha, você tem que estar à altura. Mas essas coisas reforçam a sua autoridade, a sua elegância. E pensa nisso, consultora, você recebeu um dom, sabia? Você recebeu um dom de ser consultora. Ser consultora e consultora, apoiar a transformação de outras pessoas, é um dom que Deus deu pra gente, de saber falar, de saber ouvir. E é importante, assim, rompe a casca, veja quais são as cascas que você está acumulando, que está te aprisionando. É seu universo de marca, é sua percepção de valor, é sua crença sobre você mesma de autoridade, é o quê? Rompa essa casca, adeque os seus códigos e lance as suas sementes. Eu falo que ser consultor e consultora de RH é você lançar sementes sempre, tá? É você lançar várias sementes. Eu quero te convidar para o meu celeiro de sementes, que é a comunidade RH Boss. Se você não faz parte da comunidade ainda, lá dentro eu te ensino toda essa questão de autoridade, como é que você cria seus produtos, como é que você desenvolve seus produtos, como é que você prospecta os seus clientes. Existe lá todo um universo, existe também acesso a outras alunas, a outras onças, já que eu falei do poder da mesa, do poder do networking. Falei para você da importância do conhecimento. Assim como a sua avó, muito sábia, com conhecimento, você também precisa ter. Conhecimento nos traz uma percepção de autoridade, o conhecimento certo, aplicado no lugar certo. E nós estamos, né, nós vamos mudar toda a comunidade, nós vamos mudar plataformas, nós vamos mudar tudo na comunidade, novas ferramentas, tudo está sendo regravado, tudo está sendo estudado com um novo universo de marca, para que eu transfira ainda mais a minha autoridade conquistada nesse período todo, né? Lembra que eu falei que a autoridade também é dada? Pois é, ser aluno meu, aluna minha, faz parte, né, de toda a percepção de autoridade. E eu quero você dentro da comunidade RH Boss. São quase 500
consultoras e consultores que fazem parte dessa comunidade, onde tem toda a parte técnica, eu te ensino recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, e ao longo desse processo você vai criando autoridade. Por quê? Porque a gente se encontra a cada 15 dias para que eu te conduza. E a gente teve um encontro ontem que, gente, que encontro maravilhoso, né? Nossos encontros são bênção mesmo, onde a gente se diverte, onde a gente se conversa, onde eu conduzo vocês. E pensa nisso, disciplina e conhecimento vence a insegurança. Dentro da comunidade, eu compartilho muito conhecimento com você, falo muito sobre disciplina e transfiro a autoridade que eu já tenho, todo o conhecimento que eu já tenho, tudo que eu já fiz que deu certo, eu compartilho com você, justamente para te facilitar, para facilitar esse seu processo de ser autoridade, de você cortar esse caminho. Mesmo você sendo CLT, não importa. Às vezes você foi CLT, mas você não consegue ser uma autoridade como consultor e consultora. E lá dentro da comunidade eu te ensino como é que você faz isso. E eu quero agora encerrar, portanto, essa RH Class muito especial para mim, onde eu pude trazer para você os bastidores, né, de todo o meu universo de marca. Claro que eu não trouxe todos os aspectos aqui, porque seria uma RH Class específica para isso, falando sobre branding e tudo mais, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas quis mostrar para você que dá muito bem para você ter uma postura de autoridade com simplicidade, mesmo usando All-Star, mesmo usando camiseta. Pense nos seus ícones de marca. Pense como você quer ser lembrada, pense quando a pessoa olhar uma imagem, assim como eu comecei essa aula com vocês, a pessoa viu uma imagem sua, mesmo sem você abrir a boca, qual que é a percepção que ela tem ao seu respeito? Isso faz toda a diferença na hora da venda, isso faz toda a diferença em relação ao seu posicionamento, isso faz toda a diferença para você não ser uma consultora sardinha e ser de fato uma consultora lagosta, aquela que vale mais. E, inclusive, coloque no seu caderninho de desejos para um dia você experimentar uma lagosta, entendendo essa história, entendendo por que ela é tão valiosa, porque ela simplesmente, todas as vezes que ela percebe que ela precisa expandir, que ela precisa crescer mais, ela rompe a casca e que você tem a possibilidade de romper a sua. Quero que você me dê opa, espera aí. Quero que você me dê seu feedback, que você traga aqui para mim, o que que você achou dessa RH Class? Gostou? Fez sentido me dar aí 1h30 do seu dia, 1h30 da sua vida para mim, para estar aqui, para compartilhar, né, de conhecimento comigo? Me conta se valeu a pena, e quero reforçar que toda quarta-feira, ao meio-dia, eu estou aqui. Se você tiver dúvida, escreve aqui para mim que eu te respondo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, já estamos indo para 2.000 inscritos. Em breve, breve, vocês vão ter ali toda uma linha editorial que vai apoiar vocês, e já tem vários vídeos que podem apoiar vocês lá. Se você não faz parte da minha comunidade, toda a RH Class, ela fica disponível gratuitamente por apenas 24 horas e depois ela é exclusiva para os alunos e alunas da comunidade. Já temos, ó, com essa 28 RH Classes, 28 conteúdos, fora todos os conteúdos que tem lá. E eu fiquei muito feliz aqui com uma mensagem da Elisa. Elisa, manda, né? Eu sei que você está assistindo pelo LinkedIn, manda uma mensagem no meu direct do LinkedIn. Vou ficar extremamente feliz em tê-la na minha comunidade. Tem muitas onças maravilhosas lá que com certeza vão acelerar sua carreira, te dar apoio, e eu vou te conduzir usando toda a minha autoridade, todo o meu conhecimento para você de fato viver de consultoria de RH. E olha só, ela disse que entrou aqui por acaso, né, amou me conhecer e quer fazer parte da comunidade. Então, queridos e queridas, não deixem de compartilhar a mensagem, não deixem de impactar pessoas, mesmo que de forma gratuita, uma aula, uma live, um post. Isso faz toda a diferença na nossa vida, tá? Então, Elisa, manda para mim, por favor, uma mensagem, tá? No meu direct do LinkedIn. Fala assim, eu estava lá na live, que aí eu já converso com você, já te falo tudo, tá? Maravilha, fico feliz de vocês terem gostado dessa RH Class de hoje. Então, fico muito, muito, muito feliz em agregar aí. Não deixem, queridos, que nada pare vocês. Façam como uma lagosta, saiam da casca e, mesmo sendo doloroso, toda vez que você se permite trocar de casca, você vai para um lugar muito maior, muito melhor. E eu quero que você deixe essa nossa aula com essa frase no seu coração, que hoje você deu mais um passo rumo ao seu sucesso. É uma construção, é um passo de cada vez, tá bom? Super beijo para vocês, vejo vocês lá nos meus stories, lá no meu Instagram. Bora para lá conversar? Manda para mim como foi seu feedback.
assistindo essa RH Class. Se você é aluno e aluna, aqui embaixo, tá pela nossa plataforma, escreve o que você achou, quais foram as fichas, quais foram os seus insights, e eu te vejo na próxima RH Class. Beijo.